Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o conto de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. E o que seria esse conto? Esse conto ele faz parte das histórias que envolvem o Rei Arthur, é o chamado ciclo arturiano. E apesar de a gente não saber quem é o autor, ele foi escrito no século XIV e ele tem uma cópia preservada até hoje. E como é que é essa história? Ela começa em Camelot, na corte do Rei Arthur. Eles estão celebrando o Natal. No caso, durante essa celebração, havia o costume deles fazerem jogos, desafios. E eis que entra um cavaleiro. É um cavaleiro grande, ele é estranho, todo pintado de verde, até a sua pele. E ele tinha um machado gigante. Ele então lançou um desafio. E qual é o desafio que ele propõe? Ele propõe para algum desafiante acertar ele com um golpe e ele não vai reagir. A única condição é que um ano depois, exatamente, ele vai devolver esse golpe. No caso, quem aceita esse desafio é o Sir Gawain. Esse Sir Gawain, ele é sobrinho do Rei Arthur e ele basicamente é o único que não tinha nada heróico, não tinha travado nenhuma batalha. Então, de certa forma, para se provar, ele aceita o desafio e ele corta a cabeça do Cavaleiro Verde com um só golpe. O que acontece depois? O Cavaleiro vai lá, pega a cabeça decepada e fala: ó, daqui um ano eu te encontro na Capela Verde. E vai embora carregando a própria cabeça. Mais um dia em Camelot. Só que não. Depois o que acontece? Um ano depois, ele sai da corte do Rei Arthur, caso tô falando do Sir Gawain, e ele vai de encontro a esse Cavaleiro Verde. No caminho dessa viagem, ele vai parar num castelo. Nesse castelo ele é recebido por um homem e a sua esposa. No caso, o conto fala que a esposa é muito bela. Ela é mais bonita que a esposa do Rei Arthur, a Guinevere. E no caso ele fica muito feliz. Nossa, eu tô recebendo um cavaleiro da corte do Rei Arthur. Então ele recebe ele em sua casa. O nome desse cavaleiro é Bertilak. E ele propõe um jogo para o Gawain. Ele fala: ó, você pode ficar aí, você pode ficar aqui no meu castelo, e eu vou caçar, e tudo que eu conseguir caçar, eu vou entregar para você. E tudo que você conseguir no meu castelo, você tem que me dar. Ele aceitou, tudo bem. Na primeira noite, a esposa dele vai lá e tenta seduzir o Sir Gawain. E o Sir Gawain vai lá, ele meio assim, ele recusa, mas nem tanto. Ele vai lá e dá um beijo nela. Então no outro dia ele vai lá e dá um beijo no rosto, né? Ficar registrado aí, não foi uma coisa broderagem, né? Teve broderagem. E aí, na outra noite, mesma coisa, vai lá na cama dele e ela vai dar 2 beijos nele. Ele vai lá, dá 2 beijos no cara. Na terceira noite é diferente. Além dela tentar seduzir ele, e ele tá até certo ponto resistindo, ela pega e dá um cinturão verde pra ele. E ela fala pra ele: ó, você pega esse cinturão e você vai se proteger, nenhum mal vai te acontecer, ele vai te trazer sorte. Isso aí desperta o interesse do Sir Gawain e ele aceita. E ele dá dessa vez 3 beijos nela. Na manhã seguinte ele tá indo embora e o que acontece? Ele chega no dono do castelo, ele dá 3 beijos nele, porém ele não entrega o cinto verde e ele vai embora. Esse vestido é um vestido... Esse cinturão, né? Essa cinta era uma cinta verde que tava com ela. Beleza. O Bertilak, o dono do castelo, ele dá uma raposa pra ele. Ele pega a raposa, dá os 3 beijos, vai embora. Depois que acontece no dia seguinte, ele chega nessa capela verde vestindo a cinta, né, que na teoria vai proteger ele, e ele encontra o Cavaleiro Verde esperando ele, afiando o machado e para cortar a cabeça dele, né? Ele vai devolver o golpe,
Foi o golpe que ele recebeu, o golpe que ele vai devolver. Ele vai tentar dar desse golpe, o Sir Gawain recua, tá com medo, o cavaleiro vai lá dar uma bronca nele, né? Pô, combinado e o combinado, né? Então, beleza. Ele depois tenta acertar mais 2 vezes, mas ele só consegue ferir o pescoço dele levemente na 3ª tentativa. Mas não chega a decepar a cabeça dele. E é agora que tem a surpresa. O Cavaleiro Verde, ele se revela como aquele senhor do castelo, o que recebeu ele, o Bertilak. E ele explica que todo esse desafio, essa aventura, na verdade foi uma armadilha da Morgana. Morgana Le Fay. E quem é Morgana? Morgana é a irmã do Rei Arthur. E se você pega qualquer conto, qualquer história do Rei Arthur, sempre quem tá infernizando a vida dele é a Morgana. Sempre é a Morgana. A não ser se você lê as Brumas de Avalon. Mas as Brumas de Avalon, como é do ponto de vista dela, então ela parece mais boazinha. Só que nos contos antigos, você pega as tradições medievais, ou a maioria dos filmes, ela não presta geralmente. Então ela fez isso aí pra enganar ele, pra ele passar vergonha. No final ele vai embora e ele volta com o cinto verde como sinal de vergonha. E todos os cavaleiros da Távola Redonda passam a usar esse cinto verde como uma lembrança dessa aventura do Sir Gawain. Esse conto, ele tem muita virtude cristã, além de ter as virtudes da cavalaria, da honra, ele também tem muitas virtudes cristãs. Já em 2021 saiu o filme é excelente, porém o filme ele acaba tirando esse elemento, ele não tem um elemento cristão, ele tem um elemento do Sir Gawain tentar se provar, dele aceitar o destino, ele tem todos esses elementos, mas ele não tem esse elemento cristão que está no conto original. Mesmo assim, ele é uma excelente releitura, ele não é uma adaptação, ele seria mais uma releitura dessa obra. E essa obra é tão famosa que ela foi traduzida para o inglês moderno por nada mais, nada menos do que o Tolkien. Sim, o Tolkien, o criador do Senhor dos Anéis. E nesse filme de 2021, ele está disponível no Amazon Prime Video. É um exemplo de que ele não tem essa preocupação com que o conto tinha com as virtudes cristãs, o pecado. É que o filme começa já o Sir Gawain saindo da casa das primas, então não tem nada cristão. Mas não tira o mérito do filme, ele é aquele filme que você vai rever várias e várias vezes, porque ele tem muito simbolismo, é um filme bem autoral, então eu recomendo para todo mundo. E essa história de hoje aí, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, aí se você não é inscrito, para dar força pro canal, se inscreva, curta e compartilhe. E até a próxima. Tchau, tchau.